Chegamos! Eu sou a Roberta da Trindade e estamos aqui para mais um episódio do Habla Empreendedor, agora na sua TV. Você sabe, você tem um compromisso comigo todo domingo ao meio-dia e todas as terças, às 20 horas e 30 minutos, aqui na Rede TV Paraná. Quero agradecer e desejar boas-vindas a você, boas-vindas para a nossa audiência e dizer que o programa de hoje está fantástico. A gente vai entregar um mapa de sucesso para você, falando sobre contabilidade, sobre previdência com consciência, sobre legado, sobre saúde mental para mulheres. Estou aqui no episódio de hoje, estou aqui com 4 especialistas. 2 delas vão falar sobre contabilidade e direito previdenciário. São elas, Andréia Berti, ela que é contadora especializada em MEIs, pequenos negócios. Estou aqui também com a Eliane Berté, ela que é especialista em direito previdenciário. Quero desejar boas-vindas, Eliane, Andréia, uma alegria, uma satisfação ter vocês aqui conosco nesse episódio aqui, que é do mês de estreia do Habla Empreendedora. Sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço mais uma vez o convite, mais uma vez estar aqui com você, falando um pouquinho de contabilidade, que é uma coisa pela qual somos apaixonadas. Andréia, então já quero começar com você, tá? Vamos quero lá. que você conte para nós como que a contabilidade chegou na sua vida. De uma maneira bem normal e bem estranha ao mesmo tempo. Meus pais são contadores, então o meu escritório tem 48 anos, a gente faz 48 anos esse ano. Foi fundada pelos meus pais e na época eu fiz intercâmbio, voltei do intercâmbio, vou fazer o que da minha vida? Vou fazer contabilidade porque o escritório está pronto, é mais fácil. Uhum. Fiz faculdade, me formei, mas eu odiava contabilidade. Era uma coisa assim que eu detestava, mas estava ali, então fui levando nas coxas. Trabalhei no escritório, saí do escritório, trabalhei no escritório, saí do escritório, porque eu realmente não gostava. Uhum. Aí, há uns 12 anos atrás, 12 ou 14 anos atrás, foi quando eu me descobri na contabilidade, fazendo o que eu faço hoje, que é a parte de atendimento ao cliente. A primeira impressão, então, não foi a que ficou. Não. Eu saí do operacional, saí totalmente do operacional e faço a parte de comercial, a parte de atendimento ao cliente, que foi aonde eu me apaixonei pela contabilidade. Eu tive que sair de trás do computador para me apaixonar pelo escritório. Eliane, bem-vinda. A mesma pergunta para você. Como o direito surgiu na sua vida e, mais do que isso, o que te levou a se especializar em direito previdenciário? Primeiramente, eu agradeço o convite, Roberta. Já faço parte do Habla Empreendedora. A minha profissão primeira não foi advogada. Eu venho de um histórico de ter sido professora, por muitos anos professora de cursinho. E o que me levou realmente para o direito, e em especial o direito previdenciário, foi a minha própria história de aposentadoria. Uau. Ali eu senti a necessidade de entender o quanto nós, como brasileiros, seja CLTista ou empreendedores no recolhimento, precisávamos entender por que nós acabávamos recebendo, enfim, o benefício que recebíamos depois de ter trabalhado uma vida toda. Então, assim, a minha história começa realmente num segundo momento dentro do direito, a minha vida profissional. Mas a minha maior motivação foi realmente poder ajudar não só a entender o meu próprio benefício, mas, enfim, o benefício de outras pessoas, das quais a gente ouvia tanto reclamar e não entender por que acontecia aquilo depois de uma longa vida trabalhando. É interessante isso que vocês estão trazendo logo de começo para ver como, às vezes, o empreendedorismo ou até mesmo a nossa vocação, o trabalho que a gente faz, às vezes, não é de bate-pronto, né? Às vezes, a gente precisa passar por algumas coisas na vida para daí vir e a gente perceber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Eu falo muito isso nas palestras que eu dou, assim, que nunca é tarde para a gente se reinventar e para a gente recomeçar. O que importa é a gente fazer o que a gente ama. Não interessa com que idade a gente comece a fazer isso. Olha aí, gente. Já dica, já de ouro, já de começo. Ô, Andréia, eu imagino, né? Contabilidade
assim como o direito, é muito estudo, é muita organização que precisa ter. Quais os erros que você percebe para quem está começando a empreender dentro da contabilidade? A contabilidade, ela é muito complexa e ela é mais complexa ainda quando você tem um cliente que não faz a lição de casa. Eu brinco assim, que tem cliente que me paga, né? Ele me paga todos os meses, porque é assim que a gente trabalha, mas ele não faz a lição de casa e eu não consigo atender ele da maneira correta. Então, o erro maior é aquele cliente que ele não separa as contas. Ele não entende que a empresa dele é um CNPJ e ele é um CPF. Não interessa se você é eu sou dona da minha própria empresa, então posso misturar tudo? Não, você precisa separar tanto as tuas despesas quanto os teus ganhos, para você entender o que é teu, como pessoa, teu Andréia, e o que é da minha empresa, como Berticom. Esse é um erro fatídico que acontece com muita, muita frequência. Olha que interessante. Tinha preparado essa pergunta aqui para Eliane e não sabia que você ia trazer essa resposta. Mas é justamente esse gancho que eu quero falar, Eliane. Você é uma que sempre fala, né? Que as pessoas, às vezes, não entendem que quando ela abre um CNPJ, ela precisa cuidar do CPF. É uma fala também da Eliane. O que você quer dizer com isso, na prática, tendo em vista o direito previdenciário? É fundamental compreender que realmente por trás, seja um empreendedor ou não, por trás de um CNPJ, nós temos um CPF. E, recentemente, eu ouvi isso e foi muito forte também compreender que um CNPJ forte, muitas vezes, para ele ser, ele precisa ter um CPF forte por trás. Mas o que mais me chama a atenção na questão do CPF é que o empreendedor, o empresário, ele tem uma preocupação enorme e a Andréia, com certeza, vai poder reforçar isso. Ele sempre está muito preocupado com a questão da empresa dele na questão dos tributos. Mas, quando se trata dele olhar para o CPF dele como pessoa, como recolhimento, porque eu entendo que a mesma dedicação que você quer dar, atenção para constituir o teu negócio, para que ele cresça, você também tem que se enxergar como a pessoa que está ali fazendo e o que você está programando, planejando para a tua vida futura. Porque o teu negócio está caminhando, mas também precisa que você tenha um planejamento para a sua vida. Então, o que eu mais sinto em relação à questão da previdência, da pessoa física, é que, independente dela ter um negócio ou não, nem todas têm esse cuidado em estar realmente planejando, olhando para a sua contribuição. Então, eu vejo isso na questão do CPF, quando, por exemplo, a Andréia fala que eles misturam a questão do CNPJ com o CPF. É um cuidado maior na questão da contribuição propriamente para a sua vida. Ô, Andréia, quais os tipos de contribuição que existem? Como que uma pessoa que trabalha como autônomo, por exemplo, pode ficar legalizado? Conta um pouquinho pra gente. Conto. Isso é uma briga grande que eu tenho, assim, com os meus clientes, sabe? Tem cliente que fatura lá R$300 mil por mês, mas ele não retira um prolabore e ele não faz uma distribuição de lucro. Como que esse CPF está sendo pago? Ele não está sendo pago. Então, ele vai precisar de um financiamento, ele vai precisar fazer um empréstimo na pessoa física dele. Quer ir para a Disney tirar um passaporte? Não consegue porque não tem comprovação de renda. Então, o CPF e o CNPJ, o dono da empresa, a empresa, eles têm que caminhar juntos. E eu, sendo dona da empresa, eu tenho que me pagar. Eu vou me pagar como? Através do prolabore e através da distribuição de lucro. No caso de autônomo, é através do carnê-leão. Não adianta eu ser, por exemplo, eu sou advogada e eu não tenho uma empresa constituída. Eu sou só uma advogada e trabalho com o meu CPF. Não adianta eu ficar distribuindo recibo, porque isso não comprova a minha renda. Eu tenho que pagar o que a gente chama de carnê-leão. Então, seja qual for a maneira que você trabalha, existem maneiras legais de você comprovar a tua renda. E sim, tem que fazer, porque senão você não é nada. E para o MEI? O MEI, ele paga aquela taxa mensal, né? Nessa taxa mensal do MEI já está os impostos todos, federais, municipais, estaduais, e já está também o prolabore dele. O MEI é interessante, né? Porque agora você não precisa mais fazer... Você pode fazer abertura... não precisa da prefeitura, por exemplo, para pedir para emitir nota, essas coisas, não, né? Você faz tudo via sistema, só que não é tão simples assim, né? Existe o MEI Serviço e o MEI Comércio, por exemplo, e o MEI Caminhoneiro. O MEI Serviço é super fácil, você faz um cadastro ali no sistema e emite nota. O MEI Comércio, não. Você tem que fazer inscrição na Receita Estadual. Para fazer a inscrição do teu CNPJ, você tem que fazer uma inscrição do teu CPF e para isso tem que assinar com o certificado digital.
Então, não é tão simples assim. Tem uma burocraciazinha chata para fazer. Mas depois que você faz todo esse primeiro passo, você faz tudo via sistema. E precisa de orientação, né? E Você não faz precisa. errado. Não, e também uma coisa do MEI que é importante dizer, que não é porque você é MEI que você não precisa ter comprovação de nada, né? Eu falo muito para todo mundo. É MEI, faz um fluxo de caixa básico. Entradas e saídas, entradas e saídas. Porque senão você também não sabe quanto você está faturando nem quanto você está lucrando. Tem que ter esse controle. Aproveitando essa questão da contribuição, Eliane, eu quero entender de você, fala para nossa audiência que contribuições a gente deve fazer para a gente conseguir uma aposentadoria minimamente justa, né? Porque a gente sabe que hoje a aposentadoria, né? A gente tem aí todas essas situações que a gente às vezes contribui uma vida toda e às vezes não tem aquela aposentadoria que a gente esperava. Mas fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, veja bem, você falou termo justo. O que é uma aposentadoria justa? Primeiramente, nós precisamos compreender que eu percebo que contribuir para a Previdência, muitas vezes a pessoa coloca toda a condição do futuro dela naquela contribuição, como se ela pudesse sobreviver só daquilo. Uhum. Então, ter uma aposentadoria que a gente considera justa passa muito por um planejamento. E esse planejamento é olhar lá para o passado, assim, qual foi a minha contribuição inicial. Muitas vezes nós temos situações de pessoas que foram CLTistas, tinham um bom salário, saem para empreender e, quando não, caem no MEI, ou então faz um prolabore de um salário mínimo. Veja, se ela tinha uma contribuição num valor relativamente alto e ela se torna empreendedor e se torna empreendedor do MEI ou faz um prolabore de um salário mínimo, lá na frente, essa aposentadoria, ela não vai considerar justa. Mas o que ela não observou é que a contribuição precisaria ser feita dentro de uma média para que equilibrasse aquelas contribuições que ela tinha, talvez, no passado, que ela considerava ideais para se aposentar, ela precisa ter isso ao longo da vida. Então, eu sempre preciso olhar para qual é a contribuição, qual é o prolabore que eu estou retirando e se ele realmente vai fazer com que eu me sinta ressarcida ou com uma aposentadoria que eu considere justa para o futuro. Então, a forma ideal é poder olhar para a própria contribuição que eu faço e ver qual é o melhor caminho. Isso se o empresário topar pagar o prolabore, né? Porque, assim, tem empresário que fala, não, eu não vou pagar. É obrigatório, Agora, se explica, mostra a legislação. Isso é importante escolhas, entender, né? Uhum. Que toda pessoa que presta, que tem a contrapartida, recebe por um serviço que ela presta, ela tem a obrigação tributária, né, André, Sim. de contribuir para a Previdência. Então, nós precisamos, volto a repetir, entender que por trás do meu negócio tem um CPF e como que eu olho para isso na questão de caminhar paralelo. O meu negócio para o futuro, mas a minha vida, a minha contribuição, qual é o meu planejamento previdenciário para o futuro. E eu não estou dizendo que tenha que viver só dessa Previdência, do INSS Sim. propriamente, mas que ela deve ser vista com atenção, porque ela, de alguma forma, ela está aí para nos proteger em relação a alguns riscos sociais. Então, é muito importante. E não é só aposentadoria, né? As pessoas focam só na aposentadoria, mas a Previdência também te dá outros benefícios, né? Sem dúvidas. A gente está caminhando para o final desse bloco, mas uma perguntinha que não quer calar. Mito ou verdade? A Previdência vai acabar? Segura, Eliane, segura, Andréia. A gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Não sai daí. Voltamos! Falei para você que ia ser rápido. Estou aqui nos estúdios com Andréia Berti, ela que é contadora. Estou aqui também com a Eliane Berté e elas estão falando sobre o mapa do sucesso com relação à contabilidade e direito previdenciário. E no bloco anterior, nós estávamos falando sobre a Andréia e a Eliane estavam trazendo dicas sobre a questão do empreendedorismo, questão de taxas, recolhimento, previdência. E a perguntinha que não quer calar, mito ou verdade, Eliane, a Previdência vai acabar?
A aposentadoria vai acabar? A Previdência não vai acabar. O que nós precisamos entender é que a Previdência vai mudar da forma como ela hoje está posta aí. Já em 2019, nós tivemos uma mudança bastante radical e ela tende a mudar agora. Não vai levar 20 anos para ver essas mudanças, bem menos tempo. Então, eu entendo, e a Andréia talvez possa reforçar isso, que não tem como a Previdência acabar. Primeiro, nós teríamos que partir do princípio que todas as empresas no Brasil, então, fechariam, porque a questão do INSS, do recolhimento, está intrinsecamente ligada às empresas, ao prestador de serviço. O que nós precisamos é criar uma consciência de como nós estamos voltados à questão da Previdência. Porque a Previdência nossa, no Brasil, ela não tem um sistema contributivo como nós contribuímos. Mas ela é diferente de uma previdência privada, que você contribui e lá na frente você vai receber baseado em cima do que você pagou. O nosso sistema ele é contributivo, mas distributivo ao mesmo tempo. Exemplo, nossos pais ou nossos avós, talvez que ainda estejam vivos, eles recebem hoje a aposentadoria baseado no quê? Numa geração que recolhe e que depois se faz essa distribuição. E não só isso, também para a cobertura dos riscos sociais. Uhum. A Previdência sempre foi fundamental, por quê? Porque ela tem a questão da pensão por morte, os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria permanente, o que numa Previdência privada você teria que pagar para ter essas coberturas. Então, eu vejo assim, a Previdência, ela não acaba, mas ela vai mudar. Ela vai mudar a sua forma, a sua sistemática de cálculo, de recolhimento. E vai exigir que todos nós passemos a repensar, né? Seja empreendedores, autônomos, como vai ser essa nova forma. Até por conta do envelhecimento da população, né? Eu acho que não tem... A gente está envelhecendo cada vez mais, né? Uhum. Você quer complementar, André? Senão... Não, eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Eu tenho aqui 2 perguntinhas para você, Andréia, tá? A primeira acho que uma dúvida que surge muito é com relação a quando a gente vai se aposentar, a questão da contribuição, se realmente é com base nos 2 últimos anos, uma coisa assim, né? O valor, você diz? O valor Não, o valor, ele a doutora vai saber falar melhor do que eu isso, mas ele é proporcional aos valores pagos durante a sua vida. Você não pode fazer um cálculo, né, doutora, dos últimos 2 anos ou dos últimos 5 anos. É um valor proporcional. Veja, a pergunta que você faz em relação a como se faz esse cálculo da média de uma aposentadoria, isso? Isso mesmo, porque até o que eu sabia se pega a média das últimas contribuições. Não. Lá em 1999, tinha um período lá que se recolhia sobre as 36 últimas contribuições e fazia a média. Mudou, tá. Veja, já em 1994, quando nós tivemos a mudança do Plano Real, o que ocorreu? O sistema hoje de cálculo da Previdência. Todas as contribuições vertidas para o sistema antes de julho de 1994 conta para o tempo. Mas a média ela é feita a partir de julho de 94 para cá até completar o período necessário da aposentadoria. É feita em cima de todas as nossas médias contributivas durante a vida, mas o tempo conta, mas a média em cima de julho de 94 para cá. Isso para as regras de aposentadoria programáveis, que a gente chama hoje. Antes nós tínhamos 2 tipos de aposentadoria, por idade e por tempo de contribuição. Agora não. Nós continuamos com a aposentadoria por idade, o homem 65 anos, a mulher 62 anos, com um mínimo de 180 contribuições, mas num cálculo diferente de antes de 2019, quando tivemos a reforma da Previdência. E temos 4 novas regras de transição. Então, que hoje elas caminham paralelo, tempo e idade. Porque antes nós não precisávamos ter idade mínima. Houvesse um tempo mínimo de 30 anos para a mulher e 35, podíamos pedir aposentadoria. Agora não. Agora nós precisamos preencher requisitos. E são requisitos mínimos de idade e de tempo de contribuição para atingir aquela regra de aposentadoria.
Explicado e bem explicado. Só fazendo um adendo aqui ao que a doutora falou, a gente sempre, quando vai falar de aposentadoria para os nossos clientes, a gente sempre aconselha a tratar com um advogado previdenciário. Porque ele não tem uma regra geral. Eu não passo uma regra de 3 para ele, ó, faça essa regrinha e você vai ver. Cada caso é um caso. E ele é específico e não é simples, né? Você não tira lá no teu meu INSS e você diz. Ele é bem complexo. Então, é sempre legal conversar, contratar um advogado previdenciário para fazer seu cálculo, para você planejar, de fato, a tua aposentadoria. Agora, você já sabe, Eliane Berté. Ela vai já dar as redes para você entrar em contato em caso de dúvidas. Ô, Andréia, quanto custa realmente um funcionário? Ele vai variar dependendo do regime tributário em que tua empresa está. Mas, via de regra, ele custa o salário mais 40% a 60% por mês. Por que isso? Porque tem o salário, tem os benefícios, tem os encargos, tem férias e tem 10º. Então, se você contratou uma pessoa trabalhando por R$1.000, você vai gastar entre 1.400 e 1.600 por mês. Mantendo aqui nessa linha de pergunta, quem está começando a empreender, tá? E assim, está começando a empreender, é pequeno empresário, quer contratar uma pessoa. Quero que você explique um pouquinho sobre a diferença que existe entre o MEI, o lucro presumido, e o Simples Nacional. O que é mais recomendável para essa pessoa que está começando? Depende. Conta um pouquinho para nós. A diferença básica desses 3 regimes é o faturamento. Então, faturou até R$81 mil por mês. Dá uma média de 6.500 a 7 por mês, 81 no ano, desculpa. De 6.500 a 7 por mês, fica no MEI, porque é mais barato. Você só paga aquela taxinha do MEI lá que tá de R$72 por mês, mais ou menos. Saí do MEI, ultrapassei 81 mil no ano. Via de regra, o Simples Nacional é mais barato. Até 4.800.000 no ano, fica no Simples Nacional. Faturei mais do que isso, vai para o lucro presumido. A diferença maior é o faturamento e a porcentagem de impostos que você paga. Por exemplo, no Simples Nacional, você começa a pagar a partir de 4,5%. No presumido, você começa a pagar a partir de 12,5%, 13%. Então, você paga mais imposto. Quanto mais você fatura, mais imposto você paga. E nesse caso, o MEI eu sei que pode contratar até um funcionário. No Simples e no lucro presumido é ilimitado. É ilimitado. A diferença é que no Simples Nacional, você paga menos imposto para funcionário também, tá? Quando você tem funcionário contratado e você está no regime do Simples Nacional, é uma tributação. Se você vai para o lucro presumido com esses mesmos funcionários, a tributação fica mais cara. Então, via de regra, saiu do MEI, o Simples Nacional é mais barato. Em que casos, eu acho que muita gente também tem essa dúvida. Eu sei que agora, no dia 30 de maio, 31 de maio, ou 30, foi o último dia para declarar imposto de renda. Em que casos a gente precisa obrigatoriamente declarar imposto? O imposto de renda pessoa física tem algumas situações que você precisa declarar. Por exemplo, faturou mais de R$33 mil de salário ou de prolabore, tem que declarar. Acima de R$40 mil como distribuição de lucro, tem que declarar. Se no final do ano passado você tinha imóvel acima de, acho que é R$280 mil, tem que declarar. No MEI, as pessoas fazem uma confusão, porque dia 30 foi o último dia para o imposto de renda da pessoa física. E dia 31 foi o último dia para a declaração do MEI. Então, é um erro super comum, assim, as pessoas acham que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Você fazer a tua declaração do MEI, de faturamento do MEI, não te isenta da declaração de pessoa física. Então, vai depender do teu faturamento do MEI, você também precisa fazer a declaração de pessoa física. E é uma coisa que eu falo muito, assim, tá na dúvida se precisa entregar ou não, pergunta pro teu contador, agora já passou o prazo, claro, vai ter que pagar multa. Mas antes de terminar o prazo, pergunta e entrega, porque mesmo se você não seja obrigado a entregar e você entregar, não tem problema. O que a gente tem que tentar fugir é ter que pagar multa. Bert com contabilidade, hein, gente? Tendo dúvidas, Andréia Bert responde para você. Ô, Eliane, você comentou sobre a questão aí da sua, posso dizer, transição, né? De professora aí para direito e agora cuidando dos empreendedores também. Conta pra gente uma lição que você aprendeu na sua carreira. Bom, eu acho que a maior lição que fica é que realmente o tempo passa, uma frase, né, dita, o tempo passa para todo mundo, mas nós devemos olhar para esse tempo no sentido de realmente nos programarmos, olhar para a nossa vida previdenciária com cuidado, porque é ela que vai determinar, sim, também nossas escolhas lá na frente. Nossas escolhas não são só hoje, são escolhas lá na frente. Então, essa para mim foi assim o maior legado que eu aprendi, e a consciência.
a consciência que eu consegui despertar em muitas pessoas por meio do próprio planejamento previdenciário de enxergar a sua vida, né, contributiva. Eliane, a gente está caminhando para o finalzinho desse bloco, mas eu quero que você deixe os seus canais de contato para quem quer saber mais sobre o seu trabalho, para quem tem dúvidas ainda e quer dar um oizinho para você. Deixe os seus canais, você pode deixar? Eu tenho hoje o meu Instagram, né, que é Eliane Rossini Berté. Pode me seguir por lá, que agora eu vou começar, eu tenho alguma coisa, né, já postada sobre a importância do planejamento previdenciário, mas agora bastante direcionado para algumas categorias. Quero mandar um abraço aqui para Eliane, que está também cuidando aqui da outra Eliane para fazer conteúdo, né, Eliane? Sem dúvida. A gente precisa dos conteúdos, porque assim, você explica de uma forma muito fácil. A gente entende, né, André, o que ela fala, e não fica aqueles termos muito juridiquês que às vezes a gente não entende. Então, precisa mesmo. Mas essa é a intenção, é que o fato de ser hoje advogada ou não, nós temos essa consciência de que as pessoas precisam compreender. E isso parte da gente estar usando uma linguagem acessível, dentro do possível, porque a questão técnica permanece ainda, né? Andréia, e você? Eu quero que você deixe aí a sua última mensagem aqui desse nosso programa para as pessoas que estão querendo empreender ou para empreendedores. Lembra daquela dúvida maior, assim, que as pessoas chegam lá no seu escritório, e deixa essa última mensagem e também os seus canais de contato para a gente. Eu falo uma coisa muito comum lá no escritório para os meus clientes, que é crescer dói. E crescer dói. Quando você está na informalidade, você não tem imposto para pagar. Quando você está no MEI, você tem aquela taxinha para pagar. Saiu do MEI, você tem mais imposto para pagar. Mas isso é sinal de que você está crescendo, é sinal de que você está faturando mais. Então, na vida, tanto pessoal quanto na profissional, crescer dói. Mas é muito importante que as pessoas estejam conscientes, estejam bem assessoradas para dar esse próximo passo. Porque você começa a crescer e é só ladeira acima, né? Então, assim, crescer dói, mas faz parte da evolução da pessoa e como profissional. Andréia, Berticom, conta como é que as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, o trabalho da Berticom. Conto. Vou deixar meu Instagram aqui. No meu Instagram eu falo sobre contabilidade, mas eu dou bastante dica também de empreendedorismo, de conexões. Então, meu Instagram é @AndreaBertContadora. O site do escritório é www.bertcom.net.br, e vou deixar meu WhatsApp também, que é o meu, por onde eu estou sempre. É 41-99983-0725. E qualquer dúvida, só me chamar. Estamos encerrando aqui, dando esse tchauzinho para André e para Eliane, que abrilhantaram o Habla Empreendedor esse episódio. E no próximo bloco, estaremos aqui com elas, a Giovana Durati Milani, ela que é psicóloga, ela deixou um cargo público para cuidar das mulheres. E estaremos aqui com Luciana Bonilauri, ela que é publisher, ela tem uma editora chamada Bonilauri, e elas vão contar histórias de legado e autoridade. Voltamos já. Fique com o quadro Autoestima em Foco com Giovana Vanzo. Inclusive, estou aqui com as joias da Giovana Vanzo, sempre me dando aquele up de autoestima. Até já. Eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Nos ensinaram que nosso corpo só é bonito se for perfeito. Mas quem define o que é perfeito? Pele lisa, abdômen reto, os ânus congelados num padrão inalcançável. A verdade é que o nosso corpo é casa. Ele muda, sente,
se adapta, protege. Ele carrega histórias, algumas que contamos, outras que silenciamos. E cada marca, cada curva, cada transformação é um capítulo da nossa própria jornada. As marcas são memórias, as curvas, mapas de trajetórias vividas, as cicatrizes, vitórias silenciosas. É nesse corpo que moramos. É nele que amamos, que geramos vida, que enfrentamos batalhas internas e externas. É nele que recomeçamos tantas vezes. Se amar é se ver por inteiro, é olhar no espelho com ternura, sem buscar uma versão idealizada. Hoje, escolha vestir o que te representa, não o que te esconde. Use a joia, uma roupa que valoriza quem você é, não quem esperam que você seja. Você não precisa se encaixar, você precisa se reconhecer. Isso é liberdade, é presença, é amor próprio na sua forma mais bonita. Esse foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Voltamos! Você assistiu Autoestima em Foco com Giovana Vanzo. E no primeiro bloco, nós trouxemos o mapa do direito previdenciário e da contabilidade. E agora, nesse bloco, estou com duas especialistas, com a Luciana Bonilauri, ela que é publisher da editora Bonilauri, jornalista com PhD. Estou aqui com a Giovana Durati. Ela deixou um cargo público para se dedicar à psicologia para mulheres. Vamos saber mais desse propósito, gente? Boas-vindas, Gi, boas-vindas, Lu. É um prazer, uma honra ter vocês aqui para brilhantar mais esse episódio do Habla Empreendedora no mês de estreia na Rede TV Paraná. Que legal, pra gente é um super privilégio estar aqui com você. E a gente já é fã de carteirinha também. A gente está muito feliz de estar aqui. Ô Lu, já quero começar de pergunta. Tá. Conta para nós sobre a editora. Mas eu quero saber como surgiu a editora na sua vida. Bom, na verdade, eu sou escritora. Em 2014, publiquei meu primeiro livro. E aí, eu comecei a publicar outros livros e me aperfeiçoar no mercado editorial, porque eu não entendia nada desse mercado. E em 2020, meus autores, os meus clientes falaram, por favor, abram uma editora, porque vocês são tão completos. A gente tem tradução, a gente tem todo o acompanhamento com o autor, desde o comecinho. Então, aí que nasceu a editora. Na dor, na verdade, na dor do autor brasileiro. Que é um propósito, né? Vamos combinar que é lindo. Assim como aqui no Habla a gente conta a história das mulheres empreendedoras, você transforma isso em livro. É muito lindo. Hoje, você também tem uma história muito legal. Você deixou um cargo concursado para se dedicar à psicologia. Conta para nós o que te motivou a fazer essa mudança, esse up aí na sua carreira. Então, eu gosto de pensar que a gente pode voltar atrás das nossas escolhas várias vezes na vida, assim. Quando eu comecei na psicologia, o meu sonho era trabalhar no SUS. Acho que eu já te contei, né, Lu? Meu sonho era ser psicóloga do SUS. Entrei no SUS, passei no concurso, eu trabalhava num CAPS. Eu fiquei lá por 3 anos. Só que eu via que eu não conseguia desenvolver todo o meu potencial por conta das peculiaridades do serviço, das condições de trabalho que a gente tinha. E eu tava gostando muito da clínica. E especificamente de atender mulheres. Sempre foi minha paixão, demandas de mulheres. E exonerei do concurso, com medo, mas depois de muito planejamento. E aí, fui tocando na clínica sozinha, as coisas deslancharam, deram certo. No caminho, encontrei a Lu, agora eu tô me tornando uma escritora também. Uau! Gente, só vai. Ô, Lu, me conta um pouquinho aí desse... Porque hoje você faz um trabalho forte de atuação em várias frentes. Mas eu percebo que com empreendedoras você tem muitos trabalhos com empreendedoras. Sim. Me conta um pouquinho disso aí. Sim, bom, a minha paixão também, além dos livros, é o empreendedorismo. Porque eu vejo que é um desafio tão grande, principalmente para a mulher, de você entrar num novo mercado de trabalho, num ramo talvez até diferente do que estava acostumado. Eu, por exemplo, eu como jornalista, eu não entrei num ramo tão diferente assim, que é o mundo editorial dos livros. Mas o fato de você ter a sua empresa
Isso é um grande desafio, né? Então, e na questão dos livros para mulheres, para empreendedoras, eu acho o máximo a gente deixar registrado o porquê que uma mulher se tornou empreendedora, quais são as lutas, os desafios, como que ela chegou lá, e ainda está chegando, ainda está no caminho, está, né, em conquistas, uma jornada, porque a nossa vida é uma jornada. Então, a gente já tem um livro publicado que é Voz de Resiliência, um livro totalmente voltado para uma mulher empreendedora, que está à venda no nosso site. Eu já li esse livro, Vozes de Resiliência. Vocês já estiveram em outro momento no Habla Empreendedora, com outras autoras. E o livro, gente, é muito legal. Porque você parece que você vivencia a história daquelas mulheres, né? É muito interessante. Vale a pena conferir lá na editora Bonilaure. E também eu amo livros técnicos, livros de biografia. E são muitas mulheres que têm visto essa importância, né, de deixar registrado o seu legado, a sua história. Acho muito importante. É por isso que você fala que escrever um livro é como parir um filho? Sim, com certeza. Porque da mesma maneira que cada filho é único, tem uma mãe, um livro ele é único. Por mais que tenham vários assuntos na mesma categoria, o que tem no coração daquele autor é só dele. É exclusivo dele. Então, quando a gente traz um livro à luz, que a gente fala assim, a gente está, na verdade, além de realizar um sonho, a gente cuida como um filho. Eu estou aqui com um exemplo próprio de como foi fazer esse trabalho com a editora Bonilaure. Você, Giovana, você participou de uma edição de um livro junto com outras coautoras. Conta um pouquinho como que foi essa experiência para você. O que te motivou a... Agora é o momento de eu participar desse projeto. Ai, está sendo incrível, porque a gente ainda está parindo esse filho, né? O livro se chama Almas Livres e são vários relatos de força, de muita força, de muitas mulheres contando a sua história de superação. Então, tem inúmeras histórias de mulheres que passaram por muitas situações até de violência, de negligência, que hoje em dia estão aí empreendendo, que deram um rumo para a vida delas maravilhoso, assim, né? Eu participo desse livro não contando a minha história também, mas provocando, né, as leitoras do livro para que elas olhem para as suas histórias e para que elas encontrem as suas próprias vozes. Mas respondendo a sua pergunta, né, o que me motivou, eu sempre tive muita vontade de falar, de impactar outras mulheres e de auxiliar outras mulheres no processo de autodescobrimento, nessa jornada que a gente passa quando a gente empreende, que é tão difícil, é tão sofrido, né? Então, a motivação foi principalmente colocar um pouquinho dessa experiência que eu fui acumulando nesses tempos, ouvindo muitas mulheres, e também eu mesma vivendo isso, né? Colocar um pouquinho disso para compartilhar isso com as mulheres que tiverem acesso a esse livro, que tá muito bonito, viu? Almas Livres. O título já é encanto, né? Como que surge a ideia dos títulos, hein, Lu? Bom, eu acredito muito no poder sobrenatural, né, que rege o universo, no poder de Deus. Então, eu acredito que cada livro é uma inspiração. A gente sempre fala que o propósito da editora Bonilaure é publicar livros inteligentes. Então, cada livro tem uma missão. E esse livro em específico, ele é tão forte, porque a gente fala sobre tantas mulheres que abrem a vida para abusos, para traumas. E, às vezes, o abuso não é só de fora, mas algumas mulheres, elas se autoabusam com autossabotagem, com ficar enclausurada em alguma dor, em alguma situação de trauma. E quando a gente traz à tona essas mulheres, né, a história delas que superaram, é tão forte, porque aquelas que ainda estão passando por uma situação de luta ou um relacionamento abusivo, ou, né, alguma depressão, alguma coisa assim, e lê uma história assim, é muito forte, né? Causa mudança. Inclusive, a gente vai ter um capítulo especial para mulheres com necessidades especiais, para surdos, e até mesmo pessoas com deficiência visual. Então, a gente vai ter esse livro em áudio também. Excelente. Gi, aproveitando aqui essa fala da Luciana, quando as mulheres elas vão te procurar no seu consultório, qual tem sido a maior queixa? Eu atendo principalmente mulheres que chegaram no momento legal da vida, que tem um relacionamento, que tem um trabalho, mas que falta aquela coisinha, sabe? Que não sabe o que é.
E essa coisinha pode ser várias coisas, né? Pode ser sentir que a própria voz não tá no mundo, pode ser sentir que as escolhas que fez até ali mudaram, que de repente ela quer outra coisa, pode ser inúmeras coisas. E eu vejo que para mulheres, e vendo nascer esse livro também, né? É tão difícil a gente assumir o que a gente quer, né? Bancar isso no mundo e seguir, assim, né? Porque muita gente fala o contrário, fala, mulher não pode querer isso, você tem que querer de um jeito. E não é que, a gente vive uma sociedade opressora igual a gente já viveu em outros momentos. Acho que as mulheres hoje em dia têm muito espaço, né? Mas às vezes a opressão fica dentro da nossa própria cabeça. Eu falei até em episódios anteriores sobre a síndrome da menina boazinha, que a gente vem, né, até as nossas mães, as nossas avós, bisavós, elas vêm trazendo de geração em geração algumas crenças. E essas crenças, elas atravessam a gente mesmo nos dias de hoje. Que é aquela coisa, a mulher, ela tem que ser meiga, ela não pode falar alto. E aí vai calando as nossas vozes, porque elas aprenderam daquele jeitinho. Mas não significa que hoje a gente tenha que seguir essas mesmas regras que talvez em algum momento fizeram sentido e hoje não. Talvez também seja esse, né, um dos papéis da terapia. É ajudar mesmo, como você falou, as mulheres a encontrarem a sua própria voz. Sim, é porque eu vejo que hoje em dia o mais difícil, né, das mulheres lidarem é delas mesmas lidarem com seus próprios demônios. Porque não tem alguém que fala, você não pode. Geralmente são elas dentro da cabeça delas mesmo. Por isso que é muito legal a experiência desse livro, porque é como se abrisse a caixinha, que a gente sempre, uma mulher forte, uma mulher nossa que se posiciona. Mas quando a gente olha para a história dela, a gente vê que isso foi uma construção a longo prazo, com dor, com sofrimento, com superação, não é do dia para a noite. E dizem que escrever é terapêutico. Sim, né? Ô Lu, qual que você que tem trabalhado com muitas mulheres, qual é a principal dificuldade que você percebe no processo de escrita? A principal dificuldade é as mulheres acharem quem sou eu para publicar um livro. Então, eu sempre falo que a editora, o papel da editora é realmente ajudar o autor, a autora, a colocar, transformar em obra literária a sua história. Ou uma ficção. Por exemplo, a gente tem o livro Recolhidas do Parto, do autor Jorge Colistete, até trouxe aqui para você. Esse livro, ele é tão lindo, ele é baseado em fatos reais. Vou pegar aqui, ó. Recolhidas do Parto. Que linda essa Gente, que Linda. capa! E ela é uma capa sobreposta, ela tem um encarte nela. Olha. Porque o autor Jorge Colistete, ele queria orelhas. Até você pode tirar o encarte para você ver que lindo. material! De altíssima Uau. qualidade esse livro. Olha que lindo. Olha isso, gente! Já aproveito para mostrar meu anel da Giovana Vanzo. G. Vanzo Joias. Que lindo. Então, mas esse livro, ele fala sobre as mulheres de 1740 no Rio de Janeiro, que qualquer motivo, os pais, maridos, enclausuravam as mulheres num lugar chamado Recolhidas do Parto. E mulheres, por exemplo, que estavam falando demais, rindo, se engraçando, como você disse, vai falar alto. Não, você não é digna, vai para Recolhidas do Parto. Nossa, já quero ler esse livro. É maravilhoso esse livro. Inclusive, ele foi indicação ao Prêmio Jabuti. Eu trouxe aqui 3 livros de indicação ao Prêmio Jabuti do mesmo autor, Jorge Histórias Colistete. fantásticas de uma família real no Brasil. Também histórias reais com um bom humor muito legal. E a lenda. Esse livro, ele é paradidático em algumas escolas em São Paulo e sobre a história de Estácio de Sá. 2 meninos que fazem uma viagem no tempo e vão parar lá no tempo de Estácio de Sá. É bem interessante essa história. Gente, que coisa maravilhosa! A gente está encerrando esse bloco, mas no próximo bloco, a Luciana vai dizer pra gente, vai responder a pergunta: o que é legado? E a Giovana vai continuar trazendo histórias de saúde mental da mulher. Não perca, não saia daí. Até já. Voltamos com essas empoderadas. Giovana Durat, psicóloga, que deixou um cargo público para se dedicar à psicologia com as mulheres. E Luciana,
Bonilaure, ela que é publisher da editora Bonilaure, trazendo essas belezuras de livro, deixando legado. Afinal, Lu, o que é legado? Uau! Bom, essa palavra ela é tão linda, tão complexa. Agora, tem uma frase que eu tenho ouvido muito, e talvez quem está em casa, quem está assistindo a gente ou ouvindo, deve ter ouvido também. Na verdade, legado, quando a gente fala de legado, a gente fala da nossa descendência, o que a gente vai deixar para o mundo. E muitas pessoas falam assim, que mundo que meus filhos vão encontrar. Mas se você tem valores corretos para os seus filhos, você tem que pensar que filhos eu vou deixar para esse mundo. Então, quando você pensa em preparar bem teus filhos, a tua descendência, para que toquem as próximas gerações com consciência, com equilíbrio emocional, com uma gestão das suas emoções, tudo se torna diferente. E isso também remete aos livros, porque quando a gente deixa realmente histórias de valor, que vai fazer o bem para o próximo, pode até ser uma ficção, uma história, um romance, ou uma aventura, uma fantasia, que você vai deixar, mas que faça o bem, que tenham bons valores, você toca outras gerações. Isso é um legado. Maravilhoso. Gi, me conta uma coisa. Quando eu vou fazer, às vezes, os convites para as mulheres virem gravar o podcast, acredito que a Luciana também, quando vai fazer os convites para que as mulheres deixem aí a sua marca, a sua voz no mundo, eu me deparo muito com a questão do medo. Às vezes, o medo, ele tem travado muitas mulheres de deixar o seu legado, a sua voz no mundo. Você, como psicóloga, voltada especialmente para mulheres, que conselho você daria? Você dedicaria para essas mulheres, além de buscar terapia? É importante, viu, gente? É difícil responder essa pergunta com uma resposta só, porque ela é muito complexa, né? Mas eu vejo que as mulheres, hoje em dia, elas são permeadas por uma necessidade de um perfeccionismo em absolutamente todos os âmbitos da vida. Então, eu tenho que ser uma esposa exemplar, eu tenho que ser uma mãe exemplar, eu tenho que ser uma profissional exemplar, eu não posso cometer erros. E as mulheres têm tanto medo de errar e desse erro ser visto pelos outros e delas se verem como uma pessoa que erra, que elas nem tentam. Essa é a dor da maioria das mulheres. Nós não estamos acostumadas a nos ver como sujeitos que erramos, né? Que pode ter falha, que eventualmente se confunde. Eu tô aqui me confundindo toda falando, né? Olha só. Que eventualmente pode se confundir, pode fazer uma coisa errada. A gente não gosta que as pessoas vejam a gente dessa forma. A gente não... às vezes tem medo do julgamento. E aí eu fico pensando... eu imagino eu lá, quando eu tinha meus 17 anos, que me escondia, todo mundo já sabe essa história, me escondia atrás, lá no fundo da sala de aula, porque não queria que nenhum professor me visse. Eu fico pensando se eu deixasse eu me dominar pelo medo. Eu não estaria aqui jamais, não teria já treinado tantas pessoas, não teria já escrito livros. Então, isso que você traz é muito valioso, viu, Giovana? Para que a mulher ela possa se olhar, se reconhecer e entender que ela pode, que ela deve. E a questão do medo do julgamento, o julgamento vai ter. Você só não vai ser julgada se você não fizer nada na vida. Sim. E ainda assim vai ter gente que vai apontar o dedo. E sabe que a questão não é nem o julgamento dos outros. É o auto-julgamento. É o auto-julgamento, que a maioria das mulheres, elas não se sentem prontas. Falam, eu ainda não tô pronta. Quando eu ler esse livro, quando eu fizer esse curso. E nunca chega o momento que tá pronta, porque a gente nunca tá pronta pra nada. Exatamente. Eu acho que isso não é só uma coisa da mulher principalmente, mas do homem também, aquela coisa do auto-julgamento, né? Será que eu vou ter alguma coisa para falar? Ou o que eu tô falando é muito pequeno? Gente, às vezes o que é pequeno para mim, porque eu tô imersa ali todos os dias fazendo a mesma coisa, é grande pro outro. Sim, né? Mas sabe, o que eu tenho visto muita literatura, e até nas redes sociais, falando só sobre o sucesso. Então, por isso, talvez me desperte tanto da gente publicar livros que falam sobre as nossas falhas, porque as pessoas esquecem que a gente aprende com os erros. Ninguém aprende com a conquista. A conquista já é o resultado de uma jornada para chegar lá. Mas enquanto não chegar lá, o que a gente tem que aprender? Perfeito, Luciana. Gi, o que é sucesso para você? Olha, já vou começar dizendo que não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso, na minha definição do que eu já vi, do que eu vivi na minha vida, é você conseguir bancar as suas próprias decisões e sustentar mesmo com medo. Pra mim, isso é sucesso. Mesmo que seja uma coisa que as pessoas não concordam, que falam que você é louca, você às vezes pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas quando a gente consegue, pra mim, isso é sucesso.
Maravilhosas essas mulheres, né, gente? Ai, que orgulho de ter essas mulheres aqui comigo hoje. Ô, Luciana, como você se preparou para ser uma parteira literária? Bom, primeiro foi realmente romper essa questão psicológica, né? Porque eu pensei assim, puxa, tá, me falaram que eu tenho todo o potencial para ser uma grande editora, mas tudo começa pequeno, nada que é grande, não começou grande, né? E a maior dificuldade foi, meu Deus, como que eu vou entrar no mercado editorial com tantas grandes editoras? Até que eu entendi que se eu me especializasse, fizesse os cursos corretos dentro da minha área, eu poderia chegar lá e eu vejo assim, não como uma competição com outras editoras. Hoje eu entendo que um auxilia o outro, tanto que eu tenho clientes que são editoras. E a gente troca essa parceria de indicação para um que tem algum serviço que o outro não presta, né? Então, a gente presta serviços num leque muito grande, que a maioria das editoras não atendem. Então, por isso, a gente tem essa facilidade de ter parceria. Então, eu já tive a alegria de ter parceria com a editora que publicou meu primeiro livro. Eu procurei, na época, em 2014, uma grande editora, e era, assim, surreal entrar naquela editora. E eu já prestei serviço para eles depois que eu abri a minha editora. Então, isso é uma recompensa pelo trabalho árduo, por tanto estudo, tanta dedicação. A gente está encerrando esse bloco, mas antes as especialistas, doutoras Luciana e Giovana, elas deixarão a mensagem final e as redes de contato para você que quer saber mais, para você que quer escrever o seu livro, para você que está buscando cuidar da sua saúde mental. Mas antes eu preciso agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores. Perdeu alguma coisa? Vai lá no canal do YouTube da Rede TV Paraná, vai lá no canal do Habla Empreendedora, ambos no YouTube, lá tem tudinho para você, todas as informações. Você que quer participar também do Habla Empreendedora na rádio, na TV, estamos de portas abertas para você, mulher de negócios, vem deixar a sua voz no mundo. Aproveita, já escreve um livro com a Luciana e deixa o seu legado. Quero agradecer aqui Gevanzo Joias, Giovana Vanzo, um super beijo. Estou me sentindo muito mais bonita e empoderada com as suas joias. Modas Amigas, Paula Gama, um super beijo para você. Time da EFOC Soluções, recrutamento e treinamento comercial. A minha empresa, né? Eu tenho que te puxar uma sardinha aqui. Um beijo, Rose, para você e toda a equipe da EFOC Soluções. Quero deixar um abraço também para Flávia Trindade, minha mana. Um beijo para você que trabalha com causas dos neurodivergentes, autistas, pessoas com TDAH. E quero deixar também um abraço para a Reine Produções, para você que nos seguiu. Luciana, a palavra é sua. Deixe sua mensagem para o mundo. Uau! Bom, quero agradecer por participar desse programa, com conteúdo tão relevante, tão importante para nós. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que realmente não cale o seu sonho. A beleza na dor, a beleza nas cinzas, quando você confia em Deus, quando você acredita que realmente existe um Deus que cuida de você, que te ama, que te orienta, parece que tudo começa a fazer sentido. E a bagunça da nossa vida é como se fosse um monte de quebra-cabeça, que quando você coloca ele nas mãos daquele que te criou, tudo começa a fazer sentido. E aquele quebra-cabeça fica tão bonito. Então, não desista dos teus sonhos e publica um livro com a Editora Bonilauri. Siga a Editora Bonilauri, né? @Editora Bonilauri. E nosso site, editorabonilauri.com.br. editorabonilauri.com.br, perfeito. Giovana, deixa sua mensagem para o mundo. Hoje é muito fácil a nossa voz circular o mundo inteiro, né? Quanto mais mulheres colocam as suas vozes no mundo, mais forte cada uma vai ficando individualmente, né? Você estava falando que quanto mais a gente põe a nossa voz no mundo, mais a gente cria um legado, cria um mundo melhor e cria filhos melhores para o mundo, né? O contrário acontece quando a gente cala. Quando a gente deixa de colocar nossa voz no mundo, deixa de colocar uma vontade que a gente tem no mundo, é como se uma partezinha nossa morresse e outras possibilidades para outras mulheres também morrem. Então, eu vejo como um compromisso coletivo que a gente tem de falar as nossas ideias, de compartilhar. Então, se você tem medo de falar o que você pensa, de colocar as suas ideias no mundo, não tenha. É importante para você, é importante para mim, é importante para a Lu, para a Rô e para muitas outras mulheres que estão aqui ouvindo. Assim como eu espero que tenha sido muito importante que a gente falou, né? Para mim foi, pelo menos. E já quero te
te agradecer, Rô, você que está assistindo, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, tão bonito, tão necessário e inesgotável, né? Que é o empreendedorismo feminino. Cheguei a me arrepiar aqui com essa fala, gente. Porque a gente fala isso mesmo, né? Deixar a voz no mundo. Mas a gente, às vezes, esquece de falar quando eu me calo. Por isso que é importante, né, a gente refletir mesmo sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui e buscar apoio, ajuda, seja através da terapia, das redes de apoio, para que a gente possa melhorar, né? Sim. E, inclusive, o meu capítulo no livro se chama Uma Jornada em Busca da Própria Voz. E se você tá querendo encontrar a sua própria voz, também me segue no Instagram, Giovana Durati, com 2 T's. Lá tem muito conteúdo sobre saúde mental, sobre relacionamento e também sobre a publicação do livro que vai sair logo mais. Encerramos mais esse episódio onde falamos sobre exatas e humanas. Você percebeu, né? Foi uma junção, mas uma junção que deu muito certo. Falando sobre contabilidade, mapa do sucesso. Não só de números vive o sucesso do empreendedor, mas também de autoridade, de legado, de palavras, de voz. Por aqui eu encerro mais um episódio do Habla Empreendedora. Encontro marcado com você todas as terças-feiras, às 20h30 e aos domingos, ao meio-dia. Quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até mais. Tchau.